Eu sempre soube que um dia a conta chegaria, mas nunca imaginei que seria daquela forma, com meu próprio filho me olhando como se eu fosse a pior pessoa do mundo. Naquele fim de tarde, enquanto o sol entrava pela sala de estar e deixava uma faixa dourada sobre o chão, ele gritou palavras que cortaram minha alma, palavras que eu nunca esqueceria. Eu te odeio, você nunca se importou comigo. E antes que eu pudesse responder qualquer coisa, a porta do quarto dele bateu com tanta força que fez a casa inteira estremecer. Eu fiquei ali parado, com a mão ainda suspensa no ar, tentando encontrar dentro de mim o exato ponto onde tudo começou a dar errado. E por mais que eu procurasse, sempre chegava ao mesmo lugar. O passado que eu enterrei para protegê-lo, um passado que agora me condenava. Naquele instante, olhando para a porta trancada, eu entendi que meu filho me odiava, mas que ele não fazia ideia da verdade que poderia virar sua vida de cabeça para baixo. Ele cresceu acreditando que eu o abandonei quando tinha apenas 8 anos. Para ele, eu fui o pai que decidiu seguir sua vida, o homem que virou as costas para a família sem olhar para trás. Ele sempre repetia isso com tanta convicção que, às vezes, eu mesmo quase acreditava na mentira. A mãe dele, com sua voz suave e seus olhos tristes, construiu essa versão durante anos, alimentando cada detalhe como quem rega uma planta venenosa. Ela dizia a ele que eu preferi viver sozinho, que eu tinha cansado da responsabilidade de ser pai. E meu filho, pequeno demais para questionar, aceitou essa narrativa como se fosse a única possível. Era uma história simples, fácil de entender, fácil de odiar. E por muito tempo eu permiti que acreditasse nela, porque a verdade, apesar de libertadora, poderia destruí-lo. Durante anos eu fui apenas o visitante indesejado, aquele que aparecia em datas importantes, mesmo sem ser convidado. Eu ia aos aniversários e ficava à distância, observando meu filho rir com os amigos enquanto desviava o olhar ao me ver. Eu me aproximava devagar, oferecendo um presente comprado com carinho, e recebia apenas um aceno frio, mecânico, como quem tolera a presença de alguém incômodo. As visitas permitidas pelo acordo judicial se tornaram um tormento para ele e uma tortura silenciosa para mim. Ele contava os minutos para voltar para casa e, às vezes, nem escondia o alívio ao me deixar. Eu passava noites em claro me perguntando se estava fazendo a coisa certa, se deveria simplesmente desaparecer da vida dele para sempre. Mas todas as vezes que quase cedi, lembrava do motivo pelo qual me afastei e do que precisei sacrificar. A verdade é que tudo começou muitos anos antes, quando a mãe dele começou a perder o controle sobre as próprias emoções. Ela sempre foi carinhosa, mas também profundamente insegura. Com o tempo, a insegurança se transformou em ciúme e o ciúme em desconfiança. Ela passou a acreditar que eu deixaria os dois, que encontraria outra família, que começaria tudo de novo. Por mais que eu tentasse tranquilizá-la, nada parecia suficiente. Até que um dia, durante uma discussão, ela lançou uma ameaça que mudou tudo. Disse que, se eu não recuasse, se eu não deixasse as coisas como estavam, ela sumiria com nosso filho. Você nunca mais vai vê-lo, ela disse com uma frieza que eu nunca tinha visto em seus olhos. E ali, naquele instante, eu tive que fazer a escolha mais dolorosa da minha vida. Eu sabia que ela era capaz de cumprir a ameaça. Sabia que, se ela fugisse com nosso filho,
Eu poderia passar o resto da vida lutando na justiça enquanto ele crescia longe de mim, sem sequer saber que eu existia. Então, fiz o que qualquer pai desesperado faria. Aceitei ser o vilão da história. Aceitei me afastar para que ele nunca perdesse a mãe. E nunca contei nada a ninguém. Não por covardia, mas porque eu sabia que aquela verdade podia destruir não apenas a imagem dela, mas, principalmente, a dele. Afinal, qual criança conseguiria viver sabendo que a própria mãe usou seu amor como arma? Quem conseguiria lidar com essa culpa? Com o passar dos anos, a mentira tomou forma, cresceu, criou raízes. Meu filho foi moldando sua personalidade com base nesse rancor. E eu, por mais que doesse, deixei. Eu o via crescer à distância, via suas transformações, seus medos, suas vitórias. Eu estava lá no fundo das plateias, torcendo silenciosamente nas arquibancadas, aplaudindo apresentações da escola que ele jamais soube que eu assisti. Eu queria estar perto, mas a cada tentativa ele erguia um muro mais alto, feito de mágoa e palavras que não eram dele, mas que ele acreditava profundamente. E mesmo quando ele me rejeitava de forma cruel, eu aceitava, porque sabia que não era eu que ele odiava. Era a história que lhe contaram. E então, no ano passado, sua mãe adoeceu. Algo rápido, devastador, inesperado. Ela me procurou pela primeira vez em mais de uma década. Eu lembro da voz trêmula dela pelo telefone, pedindo que eu fosse até o hospital. Quando cheguei, ela estava irreconhecível, magra, frágil, com olhos que pareciam carregar arrependimentos demais para o pouco tempo que lhe restava. Ela me entregou um envelope branco, fechado com fita adesiva velha, e disse que dentro havia a verdade que eu nunca tive coragem de contar. Pediu que eu desse a carta ao nosso filho quando achasse que ele estaria pronto. No fim daquela tarde, ela partiu em silêncio, deixando para trás um pedido de perdão que talvez tivesse vindo tarde demais. E agora, aqui estou eu, parado diante da porta trancada do quarto dele, ouvindo sua respiração pesada, sua raiva dilacerada, enquanto o envelope esquenta no meu bolso como se tivesse vida própria. Meu coração bate rápido, minhas mãos tremem. Devo entregar? Devo revelar? Será que ele está pronto? Será que isso vai curá-lo ou quebrá-lo ainda mais? Porque a verdade sobre o passado não é bonita, não é heróica, não é simples, mas é real. E talvez seja a única chance de salvar o que resta entre nós. Mas e você? No lugar dele, você perdoaria? Quando a casa finalmente silenciou depois da discussão, fiquei ali parado no corredor estreito, encarando a porta fechada como se ela fosse uma barreira entre dois mundos. O mundo onde meu filho só me via como um estranho, e o mundo onde talvez ele finalmente entendesse quem eu realmente fui. O envelope no meu bolso parecia mais pesado do que antes, como se a culpa acumulada por todos aqueles anos tivesse se condensado ali dentro, esperando para ser libertada. Respirei fundo, tentando encontrar coragem para dar o próximo passo. Eu sabia que revelar a verdade poderia mudar tudo, mas também sabia que poderia nos quebrar ainda mais. Mesmo assim, talvez fosse a hora. Bati suavemente na porta, usando apenas as pontas dos dedos
porque qualquer gesto mais firme parecia invasivo. Do outro lado, ouvi apenas a respiração carregada do meu filho, um som que misturava raiva com exaustão emocional. Filho, comecei, mas minha voz falhou. Tentei de novo. Eu sei que você não quer me ouvir agora e eu respeito isso, mas eu preciso te entregar algo. Algo que não é sobre mim. É sobre ela, sobre a sua mãe. Houve um silêncio pesado. Aqueles segundos longos que fazem o coração acelerar, como se estivesse sendo pressionado por dentro. Então, ouvi passos lentos se aproximando, hesitantes, até que a porta abriu apenas uma fresta. O rosto dele apareceu pela metade, os olhos levemente inchados de chorar, mas ainda cheios de desconfiança. "O que é isso?" Ele perguntou baixinho, apontando para o envelope em minha mão. Entreguei sem tentar tocar nele. Ele pegou o envelope como se fosse um objeto perigoso, algo que pudesse queimar suas mãos. "Isso... sua mãe me deu antes de morrer", eu disse com um cuidado quase cirúrgico na escolha das palavras. Ele franziu a testa, abriu mais a porta e me olhou como se eu tivesse dito algo impossível de acreditar. Sem dizer nada, voltou para dentro do quarto, deixando a porta aberta pela primeira vez em muito tempo. Fiquei no corredor, respeitando o espaço, sem entrar, observando-o sentar na beira da cama com o envelope entre as mãos. Ele o encarou por longos segundos, quase como se quisesse adivinhar o conteúdo antes de abrir. E então, devagar, rasgou a aba. O papel deslizou para fora como uma memória antiga sendo desenterrada. Ele começou a ler silenciosamente, e eu vi seus olhos passando pelas linhas com uma rapidez nervosa, como se procurasse alguma mentira, alguma manipulação, qualquer coisa que confirmasse o que acreditou por tantos anos. Mas, conforme avançava, sua expressão mudava. Primeiro confusão, depois incredulidade e, enfim, dor. Uma dor que parecia atravessá-lo. As mãos dele começaram a tremer e seus lábios se separaram sem emitir som, enquanto lágrimas silenciosas começaram a escorrer pela lateral do rosto. Eu não consegui evitar dar um passo para dentro do quarto, mas parei imediatamente quando vi que ele ainda não estava pronto para minha aproximação. Ele releu alguns trechos em voz quase inaudível, como se precisasse ouvir a própria mãe confessando para acreditar. "Eu afastei o seu pai por medo. Pensei que perderia você, e acabei perdendo os dois." Ele mordeu o lábio inferior, segurando o choro com uma força que partia meu coração. Depois, continuou. "Seu pai nunca te abandonou. Eu o obriguei a ir embora. Ele se afastou para não perder você. Ele sempre te amou." Essas últimas palavras o atingiram como um golpe emocional. Ele apertou a carta contra o peito, como se tentasse absorver aquilo de uma vez só. Seus ombros tremeram e, pela primeira vez desde que ele era criança, ele chorou sem se esconder. Eu me mantive ali, de pé, imóvel, lutando contra o impulso desesperado de abraçá-lo. Eu queria segurar meu filho, queria que ele se sentisse protegido, queria dizer que tudo ficaria bem, mas sabia que esse momento precisava ser dele. Ele precisava lidar com a verdade antes de lidar comigo. Depois de longos minutos, ele ergueu o rosto. Seus olhos, ainda vermelhos, encontraram os meus. Havia mágoa, confusão, arrependimento, mas também havia algo que eu não via há muito tempo. Abertura. Um espaço pequeno, mas real, onde talvez pudesse caber a reconciliação. Ele respirou fundo, enxugou o rosto com as costas das mãos e disse apenas: Você não me abandonou." Não era uma pergunta. Era uma constatação. Eu balancei a cabeça devagar. Nunca. Nem por um segundo. Ele se levantou, ainda segurando a carta, e caminhou até mim com passos hesitantes.
como se estivesse reaprendendo a andar naquele território emocional complicado. Parou diante de mim, tão perto que eu pude ver a oscilação de emoções nos olhos dele. Ele tentou falar, mas a voz falhou 2 vezes antes de finalmente conseguir. Eu te odiei por anos, por algo que você não fez. Engoli seco e disse gentilmente: não importa. O importante é que agora você sabe a verdade. Ele olhou para baixo, balançou a cabeça, e aquilo foi o suficiente para que a emoção transbordasse de vez. Quando ele finalmente se aproximou e envolveu os braços ao meu redor, senti minhas próprias defesas caírem. O abraço foi desajeitado no início, quase tímido, mas logo se tornou forte, profundo, carregado de tudo que não pudemos viver durante todos aqueles anos. Eu o segurei com todo o amor que ficou preso dentro de mim, como se finalmente pudesse respirar depois de tanto tempo. Ele chorou no meu ombro e eu o segurei firme, prometendo silenciosamente que nunca mais deixaria que barreiras nos separassem. Não sei quanto tempo ficamos assim, minutos, talvez horas, mas naquele abraço, todas as dores do passado pareciam finalmente encontrar um lugar para se dissolver. Não era um final perfeito, não era o fim de todos os conflitos, mas era o começo. Um começo real, honesto, onde pai e filho podiam finalmente se enxergar de verdade. Quando ele se afastou um pouco, ainda fungando, disse com a voz embargada: eu quero tentar, quero recuperar o tempo que a gente perdeu. Eu sorri pela primeira vez em anos. Eu também, filho. Eu também. E ali, naquele quarto que antes representava distância e conflito, nasceu algo novo. Algo que, apesar das cicatrizes, tinha força suficiente para seguir em frente. Porque no final, a verdade doeu, mas libertou. E finalmente, depois de tanto tempo, éramos pai e filho novamente.